Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Greetings, dear ones. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Meu parceiro se afasta e ele faz isso rapidamente. Ele fez isso dessa forma por anos. Nós já dissemos antes, não há nenhuma preparação para canalizar em sua vida, porque eu estou sempre presente. Há anos atrás, ele deixou seu medo. O medo de que isso fosse algo inapropriado ou que não estivesse correto. E compreendeu que estava correto. Independente do que os outros dissessem, ele não podia negar a propriedade do amor de Deus. E o que nós queremos fazer hoje pode parecer como uma revisão para alguns, mas nós nunca demos uma canalização como essa, não como esta, onde nós colocamos todos os temas juntos, temas sobre os quais temos falado por tanto tempo, com relação a um elemento. Nós demos um nome a isso antes, e esse elemento é o bom senso. Nós até mesmo o chamaremos de bom senso espiritual. A canalização, pela natureza daquilo que nós ensinamos, poderá ser ofensiva para alguns, que por anos têm sido ensinados de certa maneira por aqueles que eles amam, apreciam e honram. E, no entanto, há uma oportunidade para muitos ver algo que eles nunca realmente consideraram. E a metáfora que nós apresentaremos para vocês para iniciar esta mensagem é a criança sentada na praia. A criança representa os seres humanos. O fato de que é uma criança representa aquela parte daquela consciência que vocês estão agora como uma sociedade, que está em sua infância em termos de sabedoria e conhecimento, mas se perguntando. A praia representa Gaia, uma parte dela na qual você está, que é a sua realidade. A criança na praia começa a fazer perguntas. Nós vamos levar você através de algumas dessas perguntas. E em cada caso, nós apontaremos as falácias. Quando vocês não usam o bom senso, especialmente aquilo que é espiritual, vocês sempre têm uma escolha de sentir a verdade ou ir com aquilo que foi ensinado a você. E alguém que vai ter bom senso, o outro terá aquilo que foi ensinado. E às vezes, essa ponte é difícil de cruzar para bilhões de pessoas. A criança senta-se na praia e a criança se pergunta: será que existe um Deus? A criança não está consciente do universo, da galáxia. A majestuosidade, a divindade, o amor. Ele não está consciente da grande fonte central da criação, que não vem de um Criador, mas de uma energia benevolente que afeta cada nível atômico. A criança não está consciente da canção que é cantada a partir da fonte criativa para toda a vida, que canta sobre a glória e a beleza de Deus. A criança não está consciente do milagre da criação do planeta para estar no momento certo, no lugar certo, para que a criança se sente naquela praia. A criança não está consciente do bom senso de observar a humanidade e fazer a pergunta: o que é um pensamento intuitivo? A criança não sabe que mais de 80% do planeta acredita na vida após a vida. E no 80% do planeta, não importa qual seja a sua crença,
sabe que há um Deus. A criança não sabe, realmente, que a própria pergunta a um Deus é causada por aquilo que está dentro da criança. Um pedaço de Deus está no próprio DNA da criança e remexe a consciência que então faz a pergunta: há um Deus? Bom senso, se não houvesse nenhum Deus, por que você perguntaria? Olhe ao seu redor, meus queridos, e me digam que não há nenhum Deus. E alguns dirão: eu já olhei ao meu redor e é horrível, o mal está ao redor. E eu direi a você: você não olhou para a beleza, você não olhou para as situações que você conheceu sobre o tempo apropriado desse planeta no que vocês estão vivendo ou o que acontecerá a seguir. Se você apenas ir com aquilo que foi ensinado a você e você não usar um bom senso, você está numa caixa que você mesmo criou. E algumas dessas caixas são muito escuras. Este é o número 1. A criança chega à conclusão: sim, há um Deus. E então a criança começa a fazer outras perguntas que toda a humanidade pergunta. Será possível que há outras formas de vida? Por centenas de anos, a humanidade tem sentado-se na praia, olhando para a beleza branca da areia, deixando que ela escorra através dos seus dedos. E vocês têm usado aquilo que é o seu intelecto, sua lógica, e disseram isto: porque eu apenas estou sentado em uma única praia, eu não tenho nenhuma evidência de que há outras praias neste planeta. Portanto, eu estou contente em acreditar que eu estou na única praia, porque esta é a única que eu posso ver. Isto é exatamente o que vocês têm feito. Porque vocês não podem ver as outras formas de vida. Vocês então estabelecem em sua mente que porque não visitam vocês de uma forma que é profundamente óbvia, então não deve existir. Você olha para fora, para a vastidão do universo, e você continua a se perguntar: será que há vida? E é exatamente como a criança que está na praia, sentada na praia, dizendo: provavelmente não há outras praias porque eu não posso vê-las, porque elas não me visitam. Não há nenhuma evidência. Estou sentada na única praia. Eu quero que você comece a usar bom senso espiritual. O Criador de todas as coisas, a bela energia, não apenas de amor e vida, mas de todas as coisas que existem. Uma consciência que vocês não podem nem mesmo começar a imaginar, que permeia aquilo que é a própria estrutura molecular e os átomos que compõem tudo. Quando esta energia criou o universo e sua galáxia, você realmente acha que o único lugar em trilhões de planetas seria o seu, com um tipo de vida? Não faz sentido, não é bom senso vocês estarem sozinhos. E vocês não estão. Chegará um dia quando vocês saberão que eu estou certo e não será o que vocês pensam. Essa galáxia suas está repleta de vida, há tanta vida, mas ela é tão grandiosa e tão vasta, projetada com um propósito, mas vocês não a veem naturalmente. Isso tem um propósito. A criança se senta na praia com um propósito desenhado. Você não pode ver outra praia, porque os oceanos não funcionam dessa forma. As praias não se encontram com outras praias.
A criança precisaria viajar uma grande distância para ver que ele está errado, que as praias estão em toda parte, e elas são tão belas. E então a criança usa o bom senso, ela diria: a terra precisa estar cheia de praias, porque é assim que as coisas funcionam. É assim que os elementos se reúnem. E eles criam praias, e os elementos se reúnem e criam vida, assim como aqui. O próprio processo que criou vida aqui, cria em toda parte. Vocês não estão sós. E então a criança diz: se é assim, eu me pergunto, que tipo de vida há? E então a criança diz: bem, com certeza não serão como a gente. Serão como figuras com 4 narizes, 4, 5 braços, alguns olhos pendurados no cotovelo. A criança tem uma imaginação muito vívida de como podem ser as outras vidas em outras partes do universo, em outras partes da galáxia, sem nunca usar um bom senso. Deixe-me dizer-lhes algo. A beleza do DNA está em toda parte. Em toda parte. Haverá descoberta de vida microbial, eventualmente, em seu próprio sistema solar. E quando vocês começarem a examiná-la, vocês descobrirão o DNA. A estrutura pode ser um pouco diferente, mas é o DNA. A hélice dupla está em toda parte. E está em toda parte porque os mesmos princípios da física, da criação, da benevolência, da luz e da escuridão, do calor e do frio são os mesmos em toda parte na galáxia. Se a física é a mesma e a vida se desenvolve da mesma forma, ela se desenvolverá então de uma forma similar em toda parte. Não fique chocado quando algum dia vocês se encontrarem com aqueles que são suas sementes de criação, aqueles que vêm de um lugar muito distante, quando o momento for apropriado, quando vocês estiverem prontos, quando vocês vierem com braços abertos e amor, e quando eles se mostrarem para encontrar vocês, eles serão belos e parecerão exatamente como vocês. E eles não terão 4 olhos pendurados no seu cotovelo. É bom senso espiritual, não é? Haverá variedade, sim. Mas o processo é o mesmo. A praia é muito parecida. Alguns têm areia preta, outra areia branca. Em algumas, a areia é um pouco mais grossa, em outras é mais fina. Mas o processo que constrói a areia a partir do oceano é o mesmo em toda parte no planeta e em outros planetas também. Espere variedade, mas espere similaridades. Bom senso espiritual está em toda parte. Mas a criança ainda faz perguntas, como se não houvesse bom senso, porque às vezes a criança pensa de uma forma que a criança foi ensinada, ao invés de ter uma mente aberta para o bom senso. Número 4. Se há outras vidas, qual é o tempo apropriado de toda ela? O cronograma. Provavelmente vocês têm uma história muito parecida com a de vocês, a criança diz. Provavelmente o mesmo tipo de história, provavelmente o mesmo tempo das coisas está envolvido. Mas a criança não considera realmente a idade de todas as coisas.
A criança não sabe sobre a grandiosidade daqueles que vieram antes de vocês. A criança apenas sabe sobre a criança, sobre a história da humanidade. Ela não vai muito além do que isto. E o que ela presume é que toda vida em toda parte tem talvez a mesma duração de tempo. História, criação. O que é bom senso? O que o bom senso diz a vocês em uma galáxia que tem mais de 10 bilhões de anos? Diz que todo o desenvolvimento foi igual? Ou será que diz a vocês que talvez, apenas talvez, haja planetas com sociedades parecidas com a de vocês que já têm estado por aqui por milhões de anos? E se você pensar fora da caixa e usar o bom senso, o potencial disto é enorme. Isso também mostra que vocês chegaram apenas há um momento atrás. E que há um propósito para isto. Enquanto o sistema solar, ele mesmo, e a galáxia no qual o sistema solar está, tem uma história de mais de 4 bilhões de anos. E a humanidade tem estado aqui apenas por algumas centenas de milhares de anos. Nós já dissemos antes, meus queridos. Qual é o sentido disto? Olhe para isso por um momento. A galáxia fosse um relógio de 24 horas, vocês chegaram a cerca de 2 segundos atrás. Quais são as possibilidades de que outras civilizações são muito, muito mais antigas do que vocês? Quais são as possibilidades de que devido à idade delas e devido ao que vocês conhecem sobre a consciência e o Criador, que algumas dessas civilizações assumiram aquilo que é o próprio Deus através do seu DNA, através de milhões de anos? Quais são as probabilidades de que o que está acontecendo aqui agora já aconteceu lá, naquela época, há muito tempo, enquanto a Terra ainda estava sendo formada? E se este é o caso, será que é um bom senso pensar assim? É muito mais bom senso do que pensar que todos chegaram apenas nos últimos 2 segundos. E se este é o caso, será possível que eles tiveram uma participação na história da criação deste planeta? Que vocês têm sementes da sua própria biologia que são maduras, grandiosas e milhões de anos mais velhos? E que este planeta pode até mesmo ser protegido de uma forma que dá a ele livre-arbítrio, especialmente durante esta mudança. Que há coisas acontecendo aqui no planeta que foram desenhadas para acontecer para vocês, para dar a vocês esses tipos de coisas. Ou será que isso é forçar demais o seu bom senso? Número 5. A criança diz: quem é Deus? Qual é a atitude de Deus? Deus me conhece? Deus está grato? Eu posso ofender a Deus? O que acontecer se eu fizer isto? O que acontecerá? E isto chamou mais atenção de mim do que qualquer outra coisa que eu já fiz neste planeta. Por mais vezes eu disse isso do que qualquer outra coisa. Que o ser humano é tão limitado no construto de sua consciência que ele construiu Deus como sendo um ser humano. E nós já dissemos o básico antes. Se este fosse um planeta de cães, então Deus seria um cão. Se fosse um planeta de enguias, Deus seria uma enguia. É tudo que vocês sabem. E portanto, todas as disfunções humanas são então projetadas sobre o Todo-Poderoso. E não há bom senso nisto, de forma alguma. O Criador do Universo
Muito maior do que você pode imaginar, no entanto, pequeno bastante para se encaixar em você. Uma grandiosidade que é tão mais do que qualquer coisa que você possa mesmo pensar ou imaginar. E você decidiu que há guerras no céu, e anjos caídos, e punição, e julgamento. Isso realmente é um bom senso espiritual? Ou será que isso é você em uma caixa com um Deus que é igual a você? Do que é que acontece com a humanidade que quer que Deus seja disfuncional e humano? Deus é amor, não julgamento. Não há nada que você possa fazer que vai desagradar a Deus. Você é parte de Deus. Isso é tão controverso devido ao que vocês construíram para si mesmos, que vocês chamam de doutrinas. Vocês têm Deus assustando crianças, visões de horror quando vocês morrem. E o Criador do Universo ama vocês assim mesmo. Mesmo se não for bom senso. O bom senso, o maior bom senso que vocês podem ter é que vocês estão aqui por um motivo. E meus queridos, espere até ouvir o número 6. Você não está aqui apenas por um motivo, mas você é parte do quebra-cabeças porque você tem uma alma. Uma alma que é criado por aquela fonte central. Aquilo que vocês chamam de alma é um pedaço e uma parte da fonte criativa que está dentro de você. Portanto, se você é um pedaço e uma parte de Deus, deixe-me perguntar-lhe algo. Será que é bom senso você enviar você mesmo para o inferno para queimar para sempre? Isso é você com você. Isso é controverso, mas é um bom senso que Deus é amor e não ódio, não julgamento, e que o próprio construto de algum tipo de sistema, onde você precisaria se comportar de tal forma, onde você será torturado para sempre, é tão humano, tão humano. Vem de uma consciência baixa e uma consciência que deseja controlar os humanos e não libertá-los. Número 6. A criança senta-se na praia e diz: eu tenho esta vida. O que acontece quando eu morro? Eu, por um momento no tempo, eu começo a brilhar como o sol e uma consciência que é como a de Deus, então eu morro. E tudo que sou eu está apenas aqui por um instante e depois eu sou pó para sempre. E não haverá mais eu. E então a criança começa a despertar. E a criança vê muitas praias. E a criança começa a desenvolver o bom senso. A criança começa a sentir o Criador em seu interior. Na verdade, começa a sentir a consciência do Criador em seu interior. A criança começa a assumir a mestria. E a criança tem uma grande experiência de ahá. A criança diz: eu sou eterno. Eu sabia. A criança diz: eu me lembro. Eu observei a terra sendo criada. Ela foi criada para mim e para todos aqueles que estão comigo. Eu vi todas estas coisas, a beleza se reunir. Eu vim como um ser humano e como eu morri, eu retornei como outro ser humano, porque minha alma é eterna. Eu sou eterno. E quando eu morrer, eu retornarei outra vez,
Porque há um ciclo, é um belo ciclo, é um ciclo de bom senso, porque o Criador de todas as coisas não criará um pedaço de si mesmo que então terminará e morrerá. Não há morte para o Criador. O tempo está em um círculo. Meus queridos, vocês são as crianças na praia, usando o bom senso e começando a despertar para uma verdade. Isto, como todas as coisas, é um ciclo. A não ser que este ciclo no qual você tem estado começou a mudar. E com isto vem mais bom senso. Você pode não acreditar nisto, mas acreditará. Acreditará. Cada um que está nesta sala dará seu último suspiro em seu corpo. Cada um que está aqui. O que você pensa sobre isto? Você acha que é a morte, não é? Eu direi o que é. É um ciclo de rejuvenescimento, porque vocês não vivem vidas muito longas. E depois do último suspiro, e depois de alguma quantidade de tempo, você despertará novamente, não aqui, mas em uma energia que nem mesmo é um lugar. E você ouvirá o vento da canção que é cantada por toda a galáxia e que representa o amor do Criador. E você saberá que tudo o que eu disse é verdade e é real. E através de um sistema que você já teve várias vezes, velha alma, você então retornará para este planeta com um planejamento que você sempre teve antes e a escolha de outros que você sempre teve antes para se tornar jovem novamente. Tudo é um ciclo. Mas desta vez, como eu já disse antes, a sua juventude carregará com ela uma sabedoria especial. Em uma nova energia você se lembrará. Os erros que você cometeu não serão repetidos, você terá uma sabedoria que não foi vista nesse planeta até agora. Porque é algo novo. E aquela vida terminará da mesma forma, a não ser que quando você der seu último suspiro, será com um sorriso, porque você se lembrará que é um ciclo. E não haverá nenhum medo. E aqueles que estarão ao seu redor sentirão falta, mas celebrarão o fato de que não há nenhuma morte. Isto é sabedoria. Quando você puder se entregar ou rodear aquela pessoa que está morrendo e cantar canções que elevam. Porque é um ciclo. Você saberá que é o seu ciclo e o ciclo delas. E é belo. E isto, meus queridos, é bom senso espiritual. 6 itens. E nós terminamos com isto. O que você levará desse encontro? Apenas um desejo de que seja real ou realidade? Qual é o seu bom senso? É aquilo que tem sido ensinado a você? Ou aquilo que você está intuindo que é real? E se isto começar a ser real para você, o que você fará com isto? Meus queridos, há ferramentas nesse planeta agora que alertarão vocês para o bom senso. Algumas delas irão de encontro contra tudo que vocês foram ensinados. Mas mais e mais da humanidade começará a buscar o bom senso. Faz sentido para aqueles que compreendem o amor de Deus e se rodeiam e brigam por quem está certo? E a resposta é não. É um oxímoro.
Você encarar seu vizinho, construir uma cerca, porque ele não ama Deus da mesma forma que você? Bom senso espiritual prevalecerá aí também. E eventualmente vocês terão um planeta de muitos tipos de fés e adorações, onde todos eles concordam que há variedade nas culturas e que Deus é amor. E não há certo ou errado, há apenas escolhas. Isto é sabedoria. Isto é bom senso. E é isso que está vindo. E como isso afeta você agora? Esta é uma pergunta que eu não posso responder porque você tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio para deixar este lugar e rir daquilo que você ouviu. Ou livre-arbítrio para deixar este lugar e ter sua vida dramaticamente diferente. Para alguns de vocês, tudo que vocês fizeram foi validar o que vocês já sabem. Velha alma, bem-vindo a uma terra que está mudando. Você está no lugar certo, no momento certo, não há engano aqui. Agora sai deste lugar e mostre a outros a sua luz. E se você tiver uma oportunidade, mostre a eles o bom senso. Isto é bastante por hoje. E assim é.